single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. 1 Reis 21. Versículo de número 1. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia, seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe, disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, lhe falara, dizendo assim: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Amém. Muito bem. Existem algumas coisas que nós nunca deveríamos comprar, não é verdade? E existem coisas que também nós nunca deveríamos vender. Com certeza, muitos de nós tem muitas coisas que nós temos até tristes lembranças em ambas as direções, daquilo que compramos e daquilo que vendemos. Quem já não se arrependeu de alguma coisa que já vendeu? Ou também quem que nunca se arrependeu de alguma coisa que já comprou? Quando Jesus esteve nesse mundo, ele falou do excesso de negócios que eram realizados nos tempos de Noé e Ló. Lucas 17, 26 e 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então a questão de negócio sempre existiu em toda a Bíblia, partindo desde o princípio, logo após o início, que foi logo Noé. Então nós observamos que esta profecia é uma antevisão dos dias atuais, os quais certamente já vivemos. Observem, meus queridos irmãos, que esse texto que nós lemos em 1 Reis 21, a história ao qual vamos falar hoje de Nabote, nos traz uma lição muito grande dentro disso. Ele era vizinho do rei Acabe, um dos reis mais perversos que houve em Israel. Nabote possuía uma vinha do lado do palácio de Acabe, nessa cidade, em Jezreel. Era um magnífico terreno, um bom terreno, que Nabote herdara dos seus antepassados, e ele conservava com alegria. A propriedade, ao lado do palácio do rei, sempre era observada pelo rei Acabe. Então, primeiramente, ele observou, depois ele apreciou, e finalmente ele cobiçou a propriedade de Nabote.
Aí entra a primeira coisa, a oferta de Acabe. Certo dia o rei encontra-se com Acabe e lhe propõe um negócio. E diz para ele: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ou ao lado da minha casa. Dar-te-ei uma vinha melhor, ou se você achar por bem, lhe pagarei o dinheiro que ela vale. Você pode escolher uma vinha melhor, ou se quiser te dou o dinheiro. Interessante, irmãos, que na frente da vinha, de frente à casa, não estava a plaquinha vende-se. Sempre nós vemos isso, não é mesmo? Quando vamos passar por aí, em vários lugares, alguém está vendendo uma casa, uma propriedade, alguma coisa, um carro, etc. Está lá a placa, vende-se. Mas nessa propriedade aqui de Nabote não tinha plaquinha nenhuma. Ele não estava anunciando, ele não colocou no Mercado Livre, ele não pôs em lugar nenhum na internet: vendo a minha chácara, vendo a minha vinha, vendo a minha propriedade. Não, senhor, estou fazendo uma conjectura para o irmão entender os dias atuais. Então o israelita, Nabote, ele simplesmente ignorou as ofertas do rei, porque não estava com interesse no assunto. Nabote disse para Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Ou seja, em outras palavras, rei Acabe, a minha vinha não está à venda. Ou seja, queridos irmãos, muitas das vezes o diabo está colocando placa de vende-se naquilo que você não está vendendo. A vinha de Nabote era herança, e pessoas sábias não vendem a sua herança. Nabote estava guardando com carinho aquilo que ele recebeu dos seus pais, que vinha de gerações. Então ele não colocou placa de vende-se. Mas nós vamos entender que Acabe tipifica, personifica a pessoa de Satanás, um símbolo de Satanás. Se nós trouxermos a história da vinha de Nabote para o sentido espiritual que vivemos, Acabe, como estava dizendo, é um símbolo de Satanás. Por quê? Ele não deseja que os filhos de Deus desfrutem a herança que o Senhor, o Pai Celestial, tem reservado para nós. Você sabia disso, né? Você tem herança. E a sua herança é grande. Então é tão grande a obsessão de Acabe em possuir a vinha de Nabote, que ele estava disposto a dar qualquer coisa ou outro valor em favor de Nabote. Mesmo que para Nabote o que Acabe oferecesse não era tão valioso, mas para Acabe era de grande valor, porque ele queria dar algo melhor para substituir aquela propriedade. Entenda sobre o simbolismo do diabo. O diabo sempre oferece algo que possa lhe agradar em troca daquilo que ele quer. Primeiro ele observa a pessoa, ele vê a pessoa. Ele não consegue ler a mente, mas ele lê a pessoa pelas atitudes da pessoa. Então ele sabe o que a pessoa pensa, o que a pessoa quer, porque está acompanhando a vida da pessoa. Então ele sabe do que a pessoa gosta. Então muitas das vezes as ofertas do diabo é simplesmente em favor de algo bom, porque ele, como observa aquela pessoa, ele dá para ela aquilo que ele gosta, aquilo que ele sente prazer. Então as ofertas do diabo, em troca de alguma coisa que ele quer, é com razão daquilo que a pessoa gosta de fazer. Acabe tinha uma vida de luxo, todo o luxo disponível na sua residência fixa, que era o Palácio Real em Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte, aonde Acabe reinava. Israel, as 10 tribos. Então Acabe reinava no Reino do Norte, capital Samaria. Lá em Samaria ele tinha o seu Palácio Real, luxo, toda riqueza, todo conforto. Mas em Jezreel, nessa cidade, ele também tinha um palácio. Era uma cidade que ele fazia comércio, negócio, então por lá ele caminhava, por lá ele vivia, por lá ele ficava. Com isso,
a vinha de Nabote, próxima a esse palácio em Israel. Então observem bem, com todo o luxo que ele possuía, com esse palácio que ainda tinha na cidade de Israel, Nabote ainda queria fazer da vinha, Acabe ainda queria fazer da vinha de Nabote uma horta. Possessão, desejo. Olha o contraste. Palácio, uma vinha. Você observa que todavia isso não causava em Nabote inveja de Acabe. Ele não sentia o desejo de estar no lugar de Acabe, porque para Nabote o que importava era a vinha dele, não era o palácio do rei. Ele sabia estar no seu devido lugar. Acabe não, estava lá no palácio com todo o luxo que possuía, mas ainda queria a vinha de Nabote para fazer dela uma horta. Observe que nisto entendemos a atitude de Satanás na vida de Acabe, como um mensageiro dos infernos para tomar aquilo que um dia ele recebeu. Quem é o seu Acabe? Quem tem tentado obter a sua vinha? Quem é que está tentando tirar a sua herança, sua salvação, a sua chamada, o seu ministério? Acabe já tinha o objetivo predeterminado para a vinha de Nabote. Ele queria transformar a vinha em horta. Ao receber a resposta negativa de Nabote, ao qual ele disse para o rei que não daria, não faria negócio, não venderia, Acabe ficou deprimido, triste, porque não obteve o que ele quis. Então ele vai para casa. Agora observe uma coisa interessante, isso que eu vou te falar. Se você se encontra debaixo de ameaça, falso testemunho, cercado por laços de diversas formas, inclusive até o laço da morte, fica tranquilo, porque isso significa que você ainda possui uma vinha e o inimigo está querendo tomar a sua vinha. Sempre haverá alguém de olho na nossa herança, na tua vinha, naquilo que temos construído em nossa caminhada com o Senhor. Acabe triste foi para casa, preocupado. Aí entra mais uma pessoa, Jezabel, a esposa de Acabe. Ao vê-lo chegar em casa cabisbaixo por causa da tristeza de não ter conseguido aquilo que ele queria obter, a vinha, ela ficou de olho no comportamento do marido. Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que era sacerdote de Baal. Ela foi responsável por levantar a maior idolatria em adoração a Baal nas terras de Israel, contrariando a adoração ao único e verdadeiro Deus. Por toda a Bíblia, Jezabel está associada à perseguição do povo de Deus, à idolatria, ao assassinato. Ainda hoje nós encontramos esse espírito que continua se levantando contra o ministério de muitos servos e servas de Deus, tentando apagar a nossa história, questionando a nossa vida, questionando nossas mensagens, querendo conduzir o povo de Deus ao adultério espiritual. Jezabel tinha uma legião de demônio. Jezabel era utilizada mais pelo inferno do que por qualquer outra coisa de sã consciência nessa terra. É triste o que eu vou falar para vocês, mas hoje em dia nós estamos vivendo tempos tão terríveis que as Jezabéis estão entrando nas igrejas. E muitas pessoas estão caindo no laço desse espírito maligno. Acabe, Jezabel vê o comportamento do marido e então ela pergunta: meu bem, o que é? Acabe agora disse a Jezabel o problema. Acabe ficou tão triste. Olha que eu vou falar o que eu disse para vocês sobre família.
esse ponto aqui sobre família. Acabe ficou tão triste que ele chegou em casa indignado, contrariado, que ele não comeu, não bebeu, não se banhou, deitou na cama e virou o rosto para a parede. Vamos situar a situação aqui, o momento. Jezabel havia preparado uma comida para o marido, tinha tomado seu banho, passado seu perfume, toda cheirosa, esperando o marido. Acabe chega, não fala com ela, não come nada, vai para o quarto, deita na cama e vira para a parede e chora. 1 Reis, capítulo 21, versículo 4. Aí nesta cena triste de Acabe, Jezabel está observando. Ela está prestando atenção no comportamento do marido. Então todos os planos de Jezabel para aquele momento em família se acabaram. Ela tinha uma programação com o marido, porque ela estava esperando o seu marido. Isso que eu quero te falar. Só temos essa coisa para copiar de Jezabel. Só isso. Mais nada na vida dela. A forma que ela estava observando o seu marido. A esposa tem que observar o comportamento do marido. Isso aqui não é uma família para ser imitada, de forma alguma. Fizeram coisas horríveis. Mas refletindo sobre o comportamento de Jezabel, ela havia notado a diferença do seu marido quando chegou em casa. Às vezes, muitos maridos passam o dia todo trabalhando, fazendo alguma coisa, no corre-corre da vida, e às vezes chega em casa, a esposa não observa ele, não fala com ele, não pergunta a ele como foi o dia, já chega reclamando, falando coisas que não deveria, pesando ainda mais a cabeça da pessoa, só reclamando, só cobrando. Talvez isso aí desgasta até o relacionamento. Nessa história, Jezabel ela fez diferente. Ela estava tentando cuidar do marido, estava observando o seu marido. E quando viu que ele não respondeu, não tocou nela, não procurou ela, deixou ela para lá, ela falou: alguma coisa está errada. Então essa é a única atitude em toda a Bíblia que nós devemos observar na vida de Jezabel. A única. Só isso, mais nada. Ela preocupou-se com o seu marido. Então vejam só. Apesar disso, apesar dessa situação, Acabe ainda estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê, pastor? Porque num sentido mais profundo nessa história, Deus havia colocado limites para Acabe. Ele não poderia possuir o que já pertencia a Deus. Então nós somos propriedades exclusivas de Jesus. Nada e nem ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Acabe poderia ter tido um outro comportamento em relação à vinha de Nabote. Por que eu estou dizendo isso? Porque o assunto poderia ter terminado diferentemente se Acabe tivesse se comportado como marido. E ele não se comportou. Em nenhum momento vocês vão observar que Acabe poderia ter falado uma palavra contrária a Jezabel. Porque no versículo 7, Jezabel diz para ele assim: governas agora tu o reino de Israel? Olha a pergunta. Não é você que é o rei de Israel? Então levanta-te, come pão, se alegre, porque o teu coração, porque eu te darei a vinha de Nabote. Olha a palavra de Jezabel. Versículo 7. Ou seja, ela estava dizendo para ele: que tipo de rei é você? Não pode ter uma simples vinha que está do lado do seu palácio? Se alegra, se levante, come e bebe, porque eu vou te dar essa vinha. Olha a palavra. Se ele fosse o homem da casa, ele ia falar para Jezabel: fica quieta,
Cala, deixa o rapaz com a vinha dele, eu não quero mais aquela vinha. Assunto encerrado. Mas o que Acabe fez? Ficou calado, omisso, mostrando que quem era o homem da casa não era ele. Ele poderia ter agido de forma diferente e as coisas se acalmado. O currículo dele já não estava bom com Jeová. Esse poderia ter sido um agravo a menos. Mas ele, ao concordar com a atitude de Jezabel, ele se fez participante do crime. Então a história de Nabote poderia ter tido um final diferente se o esposo tivesse a palavra final dentro do seu casamento. Mas ele provou que não. Quem mandava era Jezabel. Ele só tinha coroa, mas o rei era Jezabel. Todavia ele foi um fraco, tanto no sentido moral, como social e religiosamente falando. Jezabel o manipulava. Então ele era guiado por sua esposa. E por não querer contrariá-la, deixou ela fazer o bem que ela queria. Aí Jezabel tinha um plano. Qual era o plano? Ela escreveu cartas no nome de Acabe, carimbou as cartas com um sino, com um anel do sinete real e as mandou para as autoridades de Jezreel. Olha o plano maligno. As cartas diziam o seguinte: digam ao povo de Jezreel que haverá um dia nacional de jejum. Falei uma mensagem esses dias sobre o jejum, né? Bem no domingo de jejum. Então aqui, olha o que ela mandou fazer. No meio da mentira, ela mandou fazer o dia nacional de jejum para Israel. Todos devem estar reunidos e Nabote deve estar na frente do povo. Coloquem também 2 homens de caráter, sem caráter, para acusarem a Nabote de terem amaldiçoado a Deus e amaldiçoado ao rei. Depois dessas acusações, levem-no para fora da cidade e o apedrejem até que ele morra. Olha a maldade da mulher. Uma vez que Nabote tinha determinado em seu coração não vender a sua herança por nada, por dinheiro nenhum, e nem trocar por nada, a serva do diabo, Jezabel, utilizou estratégias diabólicas para conseguir a vinha. Uma vez que Nabote disse não, é não. É o nosso comportamento. Jesus disse: seja sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. O crente não pode ter 2 conversas. Então ele disse não, é não. Aí o diabo armou para cima dele, usando Jezabel. Então ela criou uma situação que Nabote fosse culpado de blasfemar contra o nome de Deus e do rei. E com isso seria apedrejado. Então a calúnia foi recebida como verdade. O inocente foi apedrejado até a morte. Vocês já viram essa situação? Você ser caluniado por uma coisa que não fez? A dor que é na alma, a dor que é no coração. E a pessoa está ali orando: Senhor, tem misericórdia, perdoa aquele outro ali. Nabote pagou com a vida. Não havia outra saída para Nabote, a não ser morrer como inocente. Quem se mantém fiel àquilo que o Senhor confiou, com certeza poderá passar por isso. Sofrimento, apedrejamento, lutas. Mas o Senhor lhe dará vitória, porque o nosso negócio não é aqui, é lá em cima. É melhor você tomar posse daquilo que está para você lá em cima do que aquilo que está aqui. As pessoas estão brigando pelas coisas daqui e nós temos que brigar pelas coisas de lá.
Aleluia! Se você tem sido vítima de ataques, de calúnias, de difamação, de perseguição, esse é o momento em que o Senhor está te aperfeiçoando, te fazendo crescer o poder de Deus sobre a sua vida. Por isso que Paulo dizia: quando eu estou fraco é que eu sou forte. É porque nesses momentos ele vai vendo o valor que ele tem diante de Deus. Permaneça fiel, mesmo com toda a fúria de Jezabel, continue sendo fiel. O espírito de Jezabel sempre age de longe. Olha o que eu vou te falar agora, crente. O espírito de Jezabel sempre age de longe. Não mostra a cara. Suborna pessoas para te acusarem, intentarem contra a tua vida, inventarem mentiras. Aqueles que mandam zaps, que mandam mensagens enganosas no Facebook, no Instagram, no Twitter. É aqueles que fazem fofoca, fazem ligações mentirosas, as fake news. Eles fazem isso e sorriem de você. São aqueles que estão montados no cavalo branco de Apocalipse, capítulo 1, versículo 2. Com o arco nas mãos, atiram de longe. Pastor, aquele lá não é Jesus, não? Não, aquele lá não é Jesus, não. Aquele cavalo branco, não. Aquelas são os 4 cavaleiros da grande tribulação. Então aquele cavalo ali se chama, o cavaleiro se chama falsa paz. Representa até o anticristo. Aquele está com outras companhias, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Jesus não anda com má companhia. Então aquelas companhias ali são do inferno. Jesus não ia andar com eles. Então aquele cavaleiro ali tipifica essa turma de Jezabel. Sabe por quê? São estes que te atiram de longe. Porque com o arco você atira a flecha de longe. Você não chega perto para atirar. Então onde você lança palavras ao longe, acusações ao longe, difama ao longe, mente ao longe, destrói a pessoa de longe. Ele está atacando flecha para matar a pessoa. Ele usa os outros que estão ao seu redor, justamente essas más companhias, para difamar você, acabar com você, falar mal de você, destruir o teu ministério, a tua chamada, a tua vida, tua longa jornada, aquilo que você conquistou. Então essas pessoas que fazem tal coisa são esses cavaleiros brancos. Jesus não é aquele cavaleiro, porque Jesus, a Bíblia diz que ele usa uma espada. Espada não luta longe, espada luta de perto. Espada é no tete a tete, cara a cara, pertinho. Então Jesus, quando ele fala de perto. Ele olhava para os fariseus e falava assim: filhos do diabo. Ele não mandava flecha de longe. Jesus olhava de pertinho para a cara dos fariseus e diziam: vocês dizem que são pai de Abraão, mentirosos. Isso aí é Jesus, usar a espada de pertinho. Agora essa turma de Jezabel é o cavaleiro branco de Apocalipse 6:2, arco. Só taca a flecha de longe. É uns obreiros sem vergonha. É uns crentes mal crescidos espiritualmente, que não são maduros. São pastores, missionários que não cresceram espiritualmente. Quando pega o microfone na igreja, no púlpito, no altar, degrine a imagem da pessoa, fala o nome da pessoa, revelam a fraqueza da pessoa, o pecado da pessoa, destrói a imagem da pessoa, machuca o íntimo da pessoa. Mas quando coloca de perto para conversar, ele não tem coragem de falar. Ele treme, gagueja, fica balançando as mãos. Não, mas eu não quis dizer isso, eu quis dizer outra coisa. Mentiroso, sem postura de homem, cavaleiro do Apocalipse, do arco, atira de longe, mas de perto com a espadinha não tem coragem. Jesus nunca pegou um arco e flecha. Jesus, ele usava era a espada. Pá, pá, ele batia, era para o cara sentir de pertinho. Ele falava para os discípulos a mesma coisa:
Se eu não estou bom para vocês, ó, segue o caminho. Vai com eles também. Se eu não sou a verdade, o que vocês estão fazendo comigo? Casca fora. Até com os discípulos Jesus não alisava. Aí a gente tem que ficar tratando todo mundo assim na palma da mão. Tá, vamos voltar ao assunto aqui. Não há vitória sem luta. Não há ressurreição sem morte. Nabote morreu. Mas glórias ao Deus eterno que um dia nós vamos encontrar Nabote lá no céu. O inimigo sempre pensa que vai sair como vencedor. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. É bom saber disso, que ninguém, nem a morte, apagará a tua história. Porque aquilo que você tem construído é o teu legado, é o que ficará, é o teu nome, é o teu caráter, é a tua história. E o Senhor é contigo. Deus está na tua vida, Deus está no teu ministério, Deus está na tua chamada. Se você está aqui até hoje, é porque você tem vinha. O diabo quer tomar a tua vinha, mas ele não vai tomar em nome de Jesus. Agora vamos encerrar essa primeira parte aqui de hoje. Versículo 5. Oh meu Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. Versículo 5. Depois da morte de Nabote, da palavra de Jezabel, ao seu marido, depois da alegria. Quer ver? Versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir, como Deus conhece todas as coisas. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Olha a pergunta. Far-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achastes inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo o homem, como também o encerrado e o desamparado Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel, a endemoniada, falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Tá pensando que Deus é brincadeira, meu irmão? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Quem está perseguindo aí a tua vinha, tua chamada, teu ministério, a tua história, a tua família, tua esposa, teu marido, teus filhos, o que você construiu, a tua empresa, teu negócio, a tua propriedade, a tua casa, teu carro, tua moto, os bens que você tem um monte de Jezabel e Acabe de olho naquilo que você tem conquistado. Você tem feito grande coisa, mas muita gente está aí de olho. Fica tranquilo.
tranquilo, porque lá do céu, o Todo-Poderoso, Ele está olhando aqui na terra e está vendo a cabeça dessas pessoas aí, o que elas estão planejando, arquitetando, pensando em fazer contra a sua vida, mas Deus entra em juízo por você, aleluia, louvado seja Deus. Depois da morte de Nabote, Acabe, feliz da vida, sorrindo, 2:15, todo alegre, já estava voltando para casa, graças a Deus, hein? Conquistei a vinha, vou plantar minha horta agora, eita maravilha! Imediatamente ele já se topa com o profeta Elias. E Elias, vocês sabem que ele não tinha papo na língua, não ficava bajulando ninguém não. Deus comissionou o profeta Elias para ir de encontro ao Acabe e dizer logo as verdades que ele precisava ouvir. Mas não era rei, era rei, mas tinha que ouvir a palavra. E eu vou repetir para vocês de novo: profeta não tem que medir estatura de ninguém. Profeta de Deus tem que falar a palavra como ela tem que ser dita. Se é para repreender, repreenda. Se é para corrigir, corrija. Se é para bajular, bajule. Deus, ele pode fazer isso. Tratar bem, passar a mãozinha na cabecinha, mas é a hora que ele quer fazer. Agora hoje a gente está vendo um monte de profeta que só profetiza: receba, toma posse, conta os dias que você terá vitória, receba isso, receba aquilo. Irmão, Deus está cansado de dar as coisas para os outros e as pessoas não receber nada. É um monte de profeta que profetiza o que Deus não está mandando falar. Deus falou para Elias: ó, eu estou vendo que o rei de Israel, lá em Samaria, Acabe, ele matou um moço por causa de uma vinha. Tomou a vinha dele. Mentiram, vai lá e fala para ele que ele vai morrer. E aonde ele matou o moço, os cães vão lamber o sangue dele também. Porque os cães lamberam o sangue desse moço Nabote, vai lamber o sangue de Acabe também. E a mulher dele, a Jezabel, ela vai ficar morta pertinho da vinha, no muro ali, ó, na divisa. E os cães também vão comer a carne dela, e o corpo dela não servirá nem para ser enterrado, vai servir como esterco. Olha a profecia do profeta Elias. Deus é justo em seu olhar aqui na terra. Ele está atento a todas as ações feitas por qualquer um nessa terra. Não existe ninguém encoberto diante os olhos de Deus. Nada passa esquecido aos olhos de Deus. Ainda mais quando é um servo fiel a Deus, quando é injustiçado, ele cuida dos seus filhos. Por acaso, me diga, Nabote era alguém importante na Bíblia? Ele era filho de Abraão, ele era filho de Davi, ele era filho de Arão, pertencia à classe sacerdotal. Nabote, por acaso, ele vinha de Josué. Quem era Nabote? Ele era o dono de uma vinha, ele era um homem comum, um servo de Deus, uma pessoa que nem nome teve na história. Mas uma coisa é certa, sabemos que Deus vela por seus filhos que são injustiçados. Você pode ser a cozinheira da igreja, pode ser aquele que vigia os carros lá na porta, pode ser aquele que está lá cuidando das crianças, você pode ser o professor da escola dominical, você pode ser o auxiliar, o porteiro, você pode ser o pastor, pode ser quem for, não importa. O que importa é o teu compromisso com Deus, porque se você for fiel a Deus, os olhos de Deus estão como chama de fogo sobre a tua vida, e Ele não vai deixar você ser injustiçado, aleluia. Ele vai fazer justiça, bendito seja o nome do Senhor. Deus não é omisso, Ele vigia pelos seus. Quantos versículos eu poderia falar aqui nesta manhã, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, acampando ao nosso lado. Como eu poderia te falar aqui hoje, nessa manhã, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Como que eu não poderia deixar de te falar aqui essa manhã? Passa o sangue no umbral da porta, porque aquele que está dentro de casa, o anjo da morte não entrará. Tem sangue aí na tua casa, o sangue de Jesus está aí na tua casa. Então, irmão, fica tranquilo, porque Deus, Ele vai te dar vitória. Muita gente confia no sangue da galinha preta, confia no sangue do bode na encruzilhada, mas nós confiamos no sangue de Jesus, aquele que verteu lá no Calvário e está sobre a nossa vida. Então a morte e o inferno não tem poder sobre a nossa casa, aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 3,9: porque nós somos, irmão Cristiano lá de Londres, um abraço, querido, porque nós somos cooperadores de Deus. Ele diz: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo estava dizendo assim: irmão, você faz parte da lavoura. Então o nosso agricultor cuida direitinho da lavoura. Seja a lavoura de Deus, irmão. Deus tem cuidado de você. Olha que Acabe, voltando, Acabe se arrependeu frente a frente com Elias, diante a mensagem de repreensão. Aí Acabe se arrepende, versículo 29. Todavia o problema é que ele já havia feito aliança com o mundo. Ele estava em aliança com o que Deus tinha amaldiçoado. A profecia de Elias era nas seguintes fases. Primeiro, o sangue de Acabe seria derramado no mesmo lugar. Segundo, a casa de Acabe seria destruída. Não haveria mais rei da linhagem de Acabe. Tanto que o próximo rei foi Jeú, que era um general do exército de Acabe. Jeú não tinha nada em relação familiar com Acabe. E Jeú matou todos os da família de Acabe. Tanto que ele, quando tomou posse lá do castelo, do palácio, mandou os seus servos jogarem lá de cima Jezabel. Então a terceira frase ou fase da repreensão de Elias era: os cães comeriam Jezabel. Primeiro, o sangue de Acabe seria derramado no mesmo lugar o que foi de Nabote. Segundo, a casa de Acabe seria destruída. Terceiro, os cães comeriam a carne de Jezabel. Mesmo arrependido, Acabe e Jezabel pagaram. Deus adiou a destruição um pouco, mas aconteceu. 2 Reis, capítulo 9. Eu vou ler aqui a partir do versículo 33. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Jeú mandou. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque ela é filha de rei. E foram para sepultar, porém não a acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o profeta, o tisbita, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Israel, de modo que não se pode dizer: esta é Jezabel. Meus queridos amigos e irmãos, Deus faz jus ao caminho do salvo. A sua vida não está encoberta. A sua vida está transparente aos olhos do Todo-Poderoso. Deus vai fazer justiça. Se você está sendo tentado, atacado, oprimido, apedrejado, de alguma forma estão querendo tomar aquilo que é seu, que Deus te deu, confiou em você, fica tranquilo. Deus, o guarda de Israel, não dormita nem tosquenejará, porque Ele está de olho em você, na tua vinha. E em nome de Jesus, ninguém vai tomar aquilo que é nosso. Oh, aleluia!